Lucas capítulo 11, a partir do verso 9. Palavras do Senhor Jesus. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Esse texto, meus irmãos, faz parte do chamado Sermão do Monte, proferido pelo Senhor Jesus Cristo. E, obviamente, o Senhor Jesus está querendo aqui dar importância, mostrar a importância nesse pequeno parágrafo do Sermão do Monte, a oração, a prática da oração, a prática da comunicação entre nós, os filhos de Deus, e o nosso Pai Celestial. E, obviamente, nós sabemos da importância da oração. Eu creio que todo cristão sabe, pelo menos teoricamente, da importância na hora da oração. E eu digo teoricamente porque, na prática, a maioria dos cristãos não estão satisfeitos com a sua vida de oração. Se eu perguntar aqui, ou para qualquer grupo de cristãos, se oram o suficiente, a maioria vai dizer que não oram o suficiente, que gostariam de orar mais, que os afazeres da vida ou as distrações do mundo impedem a vida de oração. Então, na teoria, nós entendemos que a oração é importante, mas na prática, às vezes, nós não dedicamos o tempo e a disciplina, o empenho necessário para a oração. Mas Jesus Cristo, como em outros textos da Palavra de Deus, vem falar aqui acerca da oração, e eu quero fazer algumas considerações acerca de oração nesta manhã, baseado nesse texto. E a primeira consideração que eu quero fazer é que Jesus, ele não simplesmente sugere que nós oremos, mas ele usa os verbos no imperativo, ou seja, ele ordena que nós oremos. Jesus ordena que nós perseveremos em oração. Os verbos que ele usa para nos incitar à oração é pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Nesse tempo verbal, pedir, buscar, bater. Peçam, busquem, batam. É uma ordem, tem força de ordem. Não é simplesmente uma sugestão. E no tempo verbal, da língua original, o verbo está no tempo que sugere que nós devemos fazer isso continuamente. Peçam continuamente a Deus. Estejam batendo a porta, estejam buscando a Deus continuamente. É algo que nós não devemos fazer
deve ser cumprida e não era algo pontual, mas algo a ser feito. Então, continuamente. Então, dá a entender, meus irmãos, que a oração, a perseverança na oração é algo, é um estilo de vida a ser desenvolvido pelo cristão. E não é nada de sugestão, é algo realmente necessário e imperativo para a nossa vida. E eu creio, meus irmãos, que nós perdemos muitas bênçãos por não termos a prática constante de oração nas nossas vidas. Nós perdemos muitas bênçãos, começando pela bênção de não estarmos na presença de Deus. Porque quando nós estamos orando, pelo simples fato de nós estarmos em comunhão na presença de Deus, nós já somos abençoados com a paz, com discernimento. Quantas vezes nós temos um discernimento sobre algo que nós devemos fazer, sobre algo uma decisão que nós precisamos tomar, quando nós estamos orando, quando nós estamos em comunhão com Deus. Às vezes nós estamos preocupados demais com algo que nós precisamos fazer, com uma decisão, com um problema que precisamos resolver, e ficamos buscando na nossa mente uma maneira de resolver a situação e não ajoelhamos diante de Deus, não buscamos de Deus a solução. E quando nós colocamos o nosso joelho no chão e clamamos ao Pai, e buscamos e batemos a porta da graça, da misericórdia de Deus, então Deus nos mostra uma solução, nos mostra uma saída, com o seu Santo Espírito nos mostra, nos dá um direcionamento para aquilo que nós estamos precisando. É por isso que Jesus praticamente nos ordena a orar, porque Ele sabe o quanto isso é importante e Ele mesmo se coloca como exemplo. Quantas vezes o próprio Senhor Jesus se retirava para orar, dando exemplo aos seus discípulos. A oração, ela é imperativa na vida do cristão. Pedir, buscar, bater. Obviamente que nós não podemos só orar, nós também precisamos buscar as soluções, nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós estamos buscando um trabalho, obviamente que nós também temos que mandar os currículos, ver as oportunidades, então nós estamos de joelho orando, pedindo, mas também temos que fazer a nossa parte. Se nós estamos com um problema financeiro, nós temos que pedir solução de Deus, a providência de Deus, mas também temos que sentar, fazer a nossa planilha, sanear as nossas contas, cortar os nossos gastos. Então tem a nossa parte a ser feita, mas a oração é fundamental nesse processo todo, porque é através da oração que nós vamos receber de Deus a direção, a orientação e, acima de tudo, meus irmãos, a paz no nosso coração. Porque em meio às lutas dessa vida, e nós não temos como viver sem lutas nessa vida, como nós precisamos ter paz para enfrentá-las. Porque quando nós não temos paz, parece que tudo fica mais difícil. Os problemas que já não são pequenos parecem se multiplicar na nossa frente. Mas quando nós temos paz, quando Deus coloca paz no nosso coração, nós conseguimos enfrentar. Então, buscar a presença de Deus. Essa busca tem que ser constante.
nós precisamos buscar oportunidades para fazer isso. Nós precisamos nos planejar para fazer isso, para termos momentos de oração. Infelizmente, nós vivemos no mundo, principalmente aqui numa cidade grande como São Paulo, e não só com São Paulo, a gente percebe que isso se generalizou com as tecnologias de informação. São tantas as oportunidades que se tem de coisas para se fazer, que nós não conseguimos muitas vezes separar um momento só para orar. A impressão que se tem é que a gente está deixando de fazer algo que seja importante. O ativismo enraizou tanto na vida secular, na vida humana, que quando nós paramos para orar, parece que é algo, a gente está perdendo de fazer algo que seja mais importante. Mas não há nada mais importante do que nós estarmos na presença de Deus. Nós temos que achar um espaço de tempo, na nossa agenda, no nosso dia corrido, para nós estarmos buscando. Porque cada verbo imperativo desse que Jesus colocou para nós vem acompanhado de uma promessa, como consequência. E quando eu disse que às vezes nós perdemos bênçãos de Deus, é porque nós não atendemos ao imperativo da oração da nossa vida que Jesus colocou. Porque quando ele diz pedir, mandando que nós pedíssemos, ele diz na sequência: pedir e dar-se-vos-á. Há uma consequência para quem pede. Dar-se-vos-á, há uma promessa. Pedir e, tem a partícula e. Esse e, após o verbo imperativo, está significando algo que vem como consequência. Pedir e dar-se-vos-á. É promessa. Buscai e achareis. Buscai e, como consequência, achareis. Busque a Deus e você achará a Deus. Busque a solução em Deus e você achará a solução em Deus. Busque a providência de Deus na sua vida e você a achará. É a promessa. É que às vezes nós queremos receber, nós queremos que Deus dê, mas nós não queremos estar na presença dele, nos relacionando com ele. Nós queremos achar a providência, a bênção de Deus, mas nós não queremos buscar a presença dele em nossa vida. Nós queremos cuidar das coisas enquanto Deus cuida da nossa vida. Mas quando Jesus diz que nós devemos pedir, buscar, bater e abrir-se-vos-á, as oportunidades que Deus tem para colocar na nossa vida, é que Deus está chamando a cada um de nós para perto dele. Porque para quem que a gente vai pedir? Para Deus. Quem a gente vai buscar? A Deus. Onde a gente vai bater? Na porta da graça de Deus. Então, Deus nos está nos chamando na oração para termos comunhão com Ele. O que Deus está dizendo assim: venham até mim, que essas outras coisas que vocês precisam, elas vão acontecer. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Mais tarde, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é estar de joelho na presença de Deus também. Estar orando, pedindo, buscando a vontade de Deus, é estar em comunhão com Deus. Então, é isso que Jesus está dizendo. Persevere na oração. Agora, nós só vamos perseverar na oração, meus irmãos, se nós crermos que nós temos um Pai bondoso. Você crê que o seu Deus é um Pai amoroso, um Pai bondoso? Então persevere na oração. O texto diz que se nós, pais humanos, e olha como nós somos pais, hoje é dia dos pais, regularmente se comemora o dia dos pais. E como nós somos pais como pais? Por mais que nós tentemos fazer o bem, como nós erramos. Mas quando o filho pede algo para nós, nós tentamos dar o melhor para os nossos filhos. E o texto diz aqui: se um pai humano sabe dar coisas boas para o filho, quanto mais o nosso Deus. Se um filho vem e pede para o pai um pedaço de pão, ele não vai dar uma pedra. Se um filho pede um pedaço de peixe, ele não vai dar uma cobra. Se um filho pede um ovo, ele não vai dar um escorpião. Quando Deus fala não, meus irmãos, porque às vezes nós dizemos assim: poxa, mas eu estou pedindo e Deus não está me dando. A palavra de Deus diz que muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Porque muitas vezes, em vez de pedirmos um pedaço de pão, nós estamos pedindo pedra. E aí Deus não dá mesmo, porque Ele só nos dá coisas boas. Às vezes, em vez de pedir um ovo, nós estamos pedindo escorpião, vai nos machucar. E aí Deus não dá. Deus sabe o que é melhor para nós. Então nós temos que entender o não de Deus. Quando Deus diz não para algo que nós estamos pedindo, é porque Ele tem coisa melhor para nós. Ou então é porque nós não estamos preparados para receber aquilo. Então, se nós estamos pedindo peixe, mas nosso organismo ainda não está preparado para o peixe, ainda temos que ficar no pão, Deus vai dar o pão primeiro para depois dar o peixe. Ele sabe o que é melhor para nós no momento certo. Mas o certo é que Ele sabe nos dar coisas boas melhor do que os pais humanos. E se nós cremos nisso, nós vamos perseverar na oração. Em outras palavras, se nós não estamos perseverando em oração, nós precisamos examinar a quantas anda a nossa fé. Porque se nós cremos que o nosso Deus é um Pai amoroso, um Pai bondoso, nós vamos perseverar em oração como Jesus Cristo nos ensinou. E vamos receber dele aquilo que nós precisamos, no momento certo. Porque se um pai humano, com todas as falhas que ele tem, sabe dar coisas boas aos filhos, muito mais Deus. E aqui, diferente do texto correlato em Mateus, no capítulo 7, que diz que Deus sabe dar coisas boas aos filhos, aqui fala que o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, muito mais do que as bênçãos materiais, Deus ainda tem as bênçãos espirituais para nos dar, como nós meditamos no domingo passado pela noite, sobre toda sorte de bênção espiritual que Deus tem para nos dar. Então, Deus tem toda a provisão de bênção material e toda a provisão de bênção espiritual para nos dar. Agora, Jesus Cristo nos coloca aqui uma condicionante de que nós devemos atender a esse imperativo de pedirmos, buscarmos e
bater para que recebamos. E é isso que nós devemos pensar sobre a nossa vida espiritual. Enquanto temos buscado a Deus, enquanto temos perseverado em oração diante de um Pai bondoso, amoroso, que está buscando ter comunhão conosco e que tem prazer em abençoar aqueles que o buscam. Deus tem bênçãos, meus irmãos, preparadas para cada um de nós. Ele sabe da sua necessidade, e não só da necessidade, porque além das nossas necessidades, Deus também atende os desejos, os anseios do nosso coração. Deus vai além das necessidades. Quando esses anseios e desejos são legítimos e conforme a vontade dele. O Salmo 35 diz que nós devemos ter alegria na vontade de Deus, porque Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Então, quando os nossos desejos e anseios são de acordo com a vontade de Deus, Ele vai além das necessidades. Então, Deus tem bênçãos reservadas para cada um de nós. Deus tem prazer em abençoar as nossas vidas, mas nós temos um imperativo dado por Cristo, e esse imperativo é perseverar em oração. Persevere em oração, peça, busque, bata, e Deus vai nos atender conforme a sua graça e misericórdia. Amém? Amém. Vamos orar. Deus e Pai, nós agradecemos a Tua palavra que nos ensina a estarmos aos Teus pés. Obrigado por essa palavra do Teu Filho amado Jesus, que nos ensina a orarmos, a estarmos aos Teus pés, ó Deus, colocando diante de Ti as nossas necessidades, ó Deus, os nossos sonhos, os nossos anseios, porque nós sabemos, ó Deus, que toda a Tua dádiva, todo o dom perfeito vem do Senhor. Nós não temos a quem recorrer a não ser ao Senhor, Deus, para recebermos aquilo que nós precisamos. Por isso, ó Deus, que Teu Santo Espírito nos ajude a perseverarmos, ó Deus, na prática da oração todos os dias da nossa vida, Deus. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre aos Teus pés, na Tua presença, ó Deus, porque nós queremos ter comunhão contigo, assim como nós sabemos que o Senhor quer ter comunhão com o Teu povo. Obrigado, ó Deus, por tudo, pela Tua palavra, obrigado por este dia. Nos abençoa, Deus, no decorrer da tarde de hoje. Dê-nos, ó Deus, um dia abençoado. Abençoa, Deus, o culto da noite também, que possamos estar mais uma vez aqui reunidos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos sempre confiar no Senhor e saber que o Senhor está presente nos guardando e nos abençoando. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até o culto da noite.